Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aula. Bom, vamos para o tema de hoje. Vou abrir para vocês a tela. Bom, a gente fala sobre morte no atendimento APH. Quando a gente está socorrendo, ou quando fala que nós somos profissionais da área de saúde, a gente gosta muito de falar sobre as vitórias. Porém, em alguns momentos a gente tem as nossas derrotas, porque é aquele momento que a gente chega e não consegue mais lidar com a situação que está ocorrendo ali. É o momento em que o paciente entra em óbito. Então, hoje, a gente fala sobre a morte e é um tema bastante horrível assim para o profissional, porque parece que ele não conseguiu atingir o objetivo dele, que é ir lá e salvar a vida das pessoas, né, e contar somente com as vitórias. Porque lidar com a morte é difícil. Existe um ditado que diz que a única certeza na vida é saber que a gente vai morrer um dia. Porém, é muito chocante quando ele parte no atendimento que você vai fazer de uma vítima que sofreu um trauma. Vocês vão lidar também com situações corriqueiras, que vocês serão acionados e irão até o atendimento e constatar uma morte dentro de uma residência, uma morte natural, tudo. Só que, porém, você vai ter que aprender a lidar com várias situações. É nessa aula de hoje que a gente vai abordar sobre isso. Eu gosto muito dessa imagem que selecionei para vocês. A gente é sempre tratado como os anjos da vida, porque onde a gente chega, todos os profissionais de saúde, tanto no âmbito pré-hospitalar como no âmbito hospitalar, essa é a nossa função. Na verdade, a gente luta contra o anjo da morte. E isso é importante a gente entender que uma hora a gente pode perder, né? E essa imagem eu gostei bastante quando consegui baixá-la, porque ela retrata muito o profissional em situação de derrota, porque ele fez de tudo para o procedimento ser realizado e a pessoa acabou entrando em óbito, né? E nesse caso, nós sentimos um momento de fracasso. Tá? Então, vocês vão ter que aprender muito a lidar com isso. Alguns profissionais chegam a desistir, às vezes, da profissão, porque há esses momentos de confronto com a nossa realidade. Então, vamos falar hoje algumas coisinhas a respeito. O tópico que eu quero abordar, como eu disse, vai ser bastante rápido, porque a gente vai falar sobre situações éticas, morais e humanas, situações de morte óbvia, e eu vou explicar também, o protocolo dessa realização e a psicologia da morte no APH. Ah, mas esses temas são necessários que eu aprenda? É uma pergunta que antigamente não se fazia e ninguém se trabalhava com isso. Mas a gente está vendo que nesses últimos anos, a gente tem lidado com situações em que o profissional, além do estresse profissional do trabalho, ela tem interferido bastante no seu rendimento. E quando a gente fala de morte, ela chega no nível mais hard possível que vocês possam imaginar, que é aquele nível mais elevado, que é onde você viu que você não pôde fazer mais nada. Tá? Então nós vamos lidar com essas situações e vamos ver agora. Eu coloquei nesse slide para vocês as situações de acidentes que a gente vai pegar ali no dia a dia de trabalho nosso e é bastante importante a gente ficar bastante atento, né? A cinemática do trauma foi muito grave, né? O acidente foi incompatível ali em deixar algum sobrevivente. Porém, nós temos que lidar com ética e com moral dentro do sentido em que o melhor atendimento ainda tem que ser prestado. Nós estamos ali como socorristas, né, como profissionais da área de saúde, exceto o médico, que é o único que pode diagnosticar um caso de óbito, é vocês fazerem o atendimento. Porém, existem algumas prerrogativas que a gente pode fazer em casos mais extremos, que a gente vai falar também mais à frente. A parte ética e moral é principalmente quando a gente está lidando com a exposição da vítima ali. Nós temos que preservar ao máximo aquele ambiente. Porém, se for um caso de um acidente gravíssimo, tudo, onde vocês, mesmo assim, chegaram ao local e conseguiram fazer o atendimento e essa pessoa acabou falecendo, né? Você já viu que ela entrou em óbito,
mas você ainda continua o procedimento até à espera de um médico para diagnosticar a morte. E nessa situação, vocês vão lidar com familiares, vão lidar com as próprias pessoas que estão passando ali, e isso pode interferir muito se você deixar muito exposto. Então, a nossa ética, a nossa moral é com a vida. Caso aconteça da morte, é preservar a cena, até para mostrar para uma sociedade em si que vocês praticaram tudo o que vocês podiam. É isso que é o mais ético e o mais moral. Nas relações humanas, vocês vão ter que aprender a lidar com o pessoal em volta. Se fosse um parente de vocês, se fosse um familiar de vocês, e o profissional chegasse ali para fazer o atendimento, o que vocês buscariam? O que vocês gostariam de ver aquele profissional fazendo? Então, em nenhum momento eu quero que vocês desistam. Mesmo que vocês não tenham mais uma vida ali, que vocês viram que aquela vítima entrou em óbito, ele foi um familiar de alguém. Então, eu sempre oriento que vocês ajam da mesma forma como se ela estivesse viva, com a mesma energia. Não pense que vai se desprender essa energia à toa. Porque você está dando luto, para quem está vendo, você está dando um luto verdadeiro. Porque foi assim, aqueles profissionais entraram no local, fizeram o máximo que eles puderam e não foi possível. Então é uma coisa de honrar o luto. E isso é muito importante. Então essa é a parte que vocês vão lidar de éticas, morais e humanas quando a gente falar de pacientes em estados gravíssimos. Agora, existem alguns casos que são de morte óbvia, que daí vocês não vão desempregar energia nenhuma, porque já está um estado mais avançado, e isso, eu coloquei alguns aqui para vocês, que a gente fala que esses vocês não necessitam. Chega o momento que você vai passar, por exemplo, se for uma unidade básica, você vai chegar e vai falar assim, vai fazer a regulagem e vai falar, olha, doutor, a situação é essa e é impossível fazer alguma coisa. Quais são elas? Evidente estado de decomposição. Vocês foram chamados, muito provável, às vezes até pelo ambiente policial, para ir lá e constatar o óbito. Porém, a regulagem, às vezes, feita meia boca. Então, o que vai acontecer? Você vai se deslocar até lá e vai verificar que o estado de decomposição está já avançado. Então, quer dizer que aquele paciente aquela vítima, na verdade, ela já está há bastante tempo ali morta. Então, são coisas óbvias, tá? Isso você não precisa desempenhar energia. Decapitação, né? Quando a pessoa é decapitada, ela vai perder a parte do crânio, né? Da cabeça, com o tronco. Decapitação completa, você sabe que é incompatível. E a pessoa, nem que você estivesse com uma mesa de centro cirúrgico aberta àquele momento do acidente. Então, uma decapitação, vocês não fariam também nenhuma energia de atendimento. Segmentação, esmagamento do tronco, tá? Essa segmentação está dizendo em partes, porque às vezes o acidente é tão grave, o choque, a cinemática é tão grande, que daí vocês viram que as estruturas de órgãos vitais, elas são impossíveis, né, de se manter a vida ali. Você vai ali fazer a averiguação dos sinais vitais e você já com certeza não vai ter, né, nenhum sinal ali apresentado. Então ele não tem respiração, né, porque afetou o pulmão, a parte cardíaca que vai ter sido esmagada, né, então os grandes vasos se romperam. Então é incompatível ali para você fazer, mas você tem que constatar isso visualmente e aferir os sinais vitais daquela pessoa. Verifiquei, não tem sinal nenhum, é incompatível, não vai desempregar também energia. Esmagamento do crânio com perda de massa encefálica e ausência de sinais vitais. É a mesma coisa do tronco. Lá um acidente e vocês perceberam, até eu coloquei uma foto ali no asfalto, vocês perceberam situações de massa cefálica no asfalto, né, ou no local ali, né, dependendo do que for o acidente. Vocês vão verificar ali sinais de massa cefálica, vai averiguar os sinais vitais,
verificou que não há atividade, não precisa também desempregar energia. Carbonização, né? Situação de uma queimadura, aonde a pele ela está toda carbonizada, toda queimada, né? Não tem mais nenhuma estrutura de pele, nenhuma estrutura dos órgãos vitais, ali já tem uma parada cardiorrespiratória, né? Morte cerebral, e você não consegue fazer nada. Outras duas questões que nós temos que discutir, que é de situação de morte óbvia, é quando a gente tem o rigor e o livor mortis. O que são esses dois casos, assim, para que vocês entendam? O rigor, a gente tem ali já o endurecimento, o enrijecimento dos músculos. Então, a pessoa apresenta da forma mais ou menos que ela foi morta e que ela ficou enrijecida, ali fica o seu músculo travado, fica duro. É impossível que você faça até movimentação. E isso acontece entre a primeira e a sexta hora da morte. É uma média. Tá? Então, ali também é para caracterizar até a hora da morte. Qual é a observação que eu faço para vocês em casos assim? É que vocês cheguem, verifiquem essa situação, já passem a regulagem, caso vocês não estejam com o médico no local, vocês já passem essas informações, há um rigor, doutor, e o que a gente vai proceder, provavelmente ele vai se deslocar, ou um médico já legista também, para diagnosticar a morte, né, para decretar a morte. Porém, nesses casos ali, vocês têm que tomar muito cuidado em apresentar descaso dessa situação, porque às vezes costuma ocorrer dentro de residências e por mortes naturais. Então, vocês não sempre vão receber essa informação e aí vocês vão, é porque foi vítima de um assassinato e foi encontrada. Não, às vezes vítimas assim de morte natural, que aconteceu, há o processo de enrijecimento do corpo e você chega ali e você não faz nada. Já constatei a morte, acabou ali, eu não vou fazer. Então, nesses casos, tem um pouquinho de ética, de moral e de humanização, que é aquilo que a gente conversou lá no começo. Faça ali os primeiros sinais, verifique tudo, para você poder passar isso como luto à família, que realmente não tem o que fazer. Outro caso que vocês vão lidar é com o livor mortis. A segunda imagem aí mostra para vocês essas manchas roxeadas. Quando a gente tem a circulação, está funcionando a circulação sanguínea, né? Ela está numa constante e ela vai contra, ela sobe no sistema, ela vai contra a gravidade. Porém, quando a morte, né, já não tem mais batimento cardíaco, esse sangue para de circular. E conforme a pessoa morreu, o sangue vai parar e ele vai começar a se depositar. Então, um exemplo, nesse paciente que apresenta na parte do dorso dele toda essa equimose, né, esse roxeado da pele, é porque depositou o sangue ali naquele local, porque a pessoa morreu com a barriga para cima. A gente fala que ela morreu de decúbito dorsal. Se ela tivesse morrido de decúbito ventral, toda a região da frente da pessoa ali, anterior, que a gente chama, na parte anatômica, estaria toda manchada de sangue. Mas porque ela foi agredida? Não, porque é natural o depósito de sangue, porque não há mais a circulação sanguínea. Tá bom? Então, isso aqui vai aparecer para vocês verem. A gente fala que também acontece entre de 2 a 3 horas da morte, né? E ela vai ficar bem roxeada entre as 8 e 10 horas. Então, você já tem mais ou menos a ideia de quando é que foi o óbito desse paciente. O protocolo a seguir, em casos, aí a gente vai discutir um pouquinho. Vocês chegaram, foram chamados ao local. Vou fazer o atendimento. A gente tem uma pequena regulagem, porém, você está deslocando com a informação que você está recebendo. Quando chegar lá, você tem que fazer o quê? Avaliar a segurança da cena. Então, se foi um caso de um assassinato, se foi caso, né, vítima de arma de fogo, de arma branca, todos esses casos, ou até mesmo que foi um trauma
automobilístico, toda a cena você tem que avaliar. Primeiro, a sua segurança, antes de tudo. Então, eu nunca entro num acidente sem saber se eu estou seguro para estar ali. Eu preciso saber se a minha segurança está garantida, a segurança de todos que vão estar envolvidos ali naquele atendimento, para que eu comece a me expor. Vamos colocar um caso, né? Se foi vítima de uma arma de fogo, né? Foi chamado você para ir lá, uma tentativa de assassinato. Você chega ao local, não existe segurança policial para te resguardar, você está a perigo de sofrer ali um atentado contra você. Por quê? Se a pessoa estava com ódio, a gente fala assim, um ódio mortal daquela outra, e ela tentou contra a vida daquela pessoa, provavelmente todos que tentarem salvar aquela vítima são inimigos dele. Então, pode acontecer dali ainda ter uma troca de tiro, né, ou ter ali um confronto, mas com a equipe. Então, você não vai se expor a isso. Então, se a segurança... mas eu chego primeiro que a polícia. No caso, não vou iniciar o atendimento porque eu não tenho segurança. Eu já sei que foi uma vítima de arma de fogo. Então, você só começa. Mas a pessoa vai morrer. Mas, infelizmente, você não vai se pôr em risco, né, para atender aquela vítima ali. Agora, se for uma cena de trauma, é aquele ambiente mais propício aos outros acidentes secundários que podem ocorrer. Então, você vai proteger a sua equipe, as pessoas que estão ali envolvidas, tudo, sinalização, tudo para fazer o atendimento. Mas já é uma constatação de uma morte óbvia. Mesmo assim, porque você vai ficar ao local, você tem que fazer toda a sua segurança. Não esqueçam disso. Segurança sua em primeiro lugar, depois atender a vítima. Tá bom? Realizar a apresentação pessoal e da equipe. Isso em caso de morte óbvia, a gente se anuncia quem é, o que está fazendo, deixa a gente fazer o atendimento ali e vai fazer os praxes que a gente fala, né? Então você tira familiar, tira pessoas que estão atrapalhando e começa a fazer o teu atendimento, mesmo que seja um caso de morte óbvia. Perguntar o que ocorreu. Isso é bastante importante até no caso aí de crimes mais graves, perguntar ali o que está acontecendo, porque às vezes é muito mais fácil que as pessoas falem para o socorrista, para o profissional de saúde que está ali, do que falar depois para a polícia. Porém, você tem que guardar essas informações. E em outro ponto, o perguntar o que ocorreu já é de praxe no teu atendimento do ABC. Você está vendo a cinemática do que está acontecendo, porém, você está vendo vários carros, várias situações, ou morte, né, um tiro, né, que a pessoa sofreu lá de uma arma de fogo, de uma arma branca. Você está vendo toda aquela cena. Porém, você tem que saber e começar a colher essas informações. Isso é de praxe de todo o atendimento do socorrista, não só nesse caso, mas em todos. Então, já perguntar. Em alguns casos, vai servir para você levar isso à polícia também. Realizar avaliação primária e secundária. Então, nos casos, como eu falei para vocês, o que é morte óbvia, vocês não vão desempregar uma energia, a não ser ali daquele atendimento humanizado, porque ali era uma vida, ele tem família, eles precisam entender que vocês prestaram aquele atendimento, então vocês vão fazer os sinais, que é muito rápido para nós, né? Vocês vão pegando cada dia mais prática, fazer o ABC do trauma, já verificar o que está acontecendo, constatou, aí começa a tomar outros procedimentos, mas faz a avaliação. Preencher a ficha de atendimento, isso daí já no caso final, comunicar a regulação médica e seguir as orientações. Então você chegou lá, constatou, você não pode decretar morte, a não ser se você for médico. Então você vai já fazer a regulagem e aí você vai receber as orientações de como proceder. Até então, se não for aquela constatação que a gente falou, que são óbvias, vocês vão realizar todos os procedimentos. Está em parada cardiorrespiratória, vocês vão fazer massagem, vão fazer respiração, né, ventilação, até o médico chegar. Vocês entenderam? Então, olha a importância. Porque como eu não posso decretar o óbito,
eu não posso desistir daquela vítima, a não ser naqueles casos, eu vou continuar fazendo. Então, você vai seguir as regulações médicas que você tem. Orientar os familiares e entregar o impresso de notificação de morte. Isso é uma orientação final já, né? Que daí você já faz a notificação da morte no teu prontuário ali também, e ali você, principalmente se essa vítima adentrou a sua ambulância. Porque adentrou a sua ambulância, ele é teu. Agora, em casos assim que você já constata, tá lá, carbonizado, você não vai puxar para dentro da tua ambulância. Após todo aquele atendimento que a gente realiza, faz todo aquele processo, a gente está mexendo com o nosso interior, a gente está mexendo com as nossas emoções. Então, a gente também tem que fazer algumas perguntas e as situações que vão ficar gravadas em mente. O bom profissional, ele é humanizado, ele é humano naquele atendimento. Então, ele vai lidar com aquela situação bem diferente de uma pessoa automática. Hoje a gente vê profissionais, por ser tão corriqueiro lidar com a vida e com a morte, se tornaram como se fosse uma máquina. A pessoa se torna aquilo que ela está vendo. Ah, morreu, morreu. Perdi, perdi. Que profissional que você vai se tornar? É a mesma coisa que se você colocasse um atendimento para ser feito por uma máquina. Os profissionais estão tendo que passar por reciclagem para ele se humanizar naquela situação. Eu gosto muito daquela pessoa que computa as suas derrotas naquele sentido, não punitivo para ela, mas que ela fala assim, eu perdi naquele lá, eu tenho que melhorar, eu vou buscar o melhor. Agora, se você tratar a morte diferente, aí eu faço essa primeira pergunta para vocês. O que a morte significa para mim? Essa pergunta é vocês que vão fazer. O que ela significa para mim? Ela não é nada? Ou como eu devo reagir? Eu falo para vocês assim que vocês devem sentir a morte, porém ela não deve ser um ato condenatório para vocês, porque na primeira perca que vocês tiverem, vocês vão desistir da profissão. Porém, ela tem que ser um alerta que caso seja um procedimento que você estava fazendo, estava ali, você tem que revisar toda aquela cena na sua cabeça para ver se é você que cometeu algum erro para que essa pessoa fosse em óbito. Ou o que você poderia ter feito de diferente. Porque protocolos existem. Vocês estão cheios aí de XABC, aí depois chega lá, faz todos os sinais vitais, e aí faz o secundário, o primário e assim por diante, e fica aquela coisa, aquele monte de informações na cabeça. Porém, você tem que entender que você é humano. Então, o que ela significa para você? Só mais uma pessoa que morreu, ou um momento de fragilidade sua que você perdeu. Somos os guerreiros contra a morte, porém, uma hora ela ganha. Vamos ser bastante realistas, a gente tem que pensar assim. Porém, ela tem que nos afetar de uma forma para fazer a gente crescer e não nos decretar como incapazes, e isso a gente tem que saber lidar. Se vocês me perguntarem o que a morte significa para mim, ela significa um processo de que se encerra ali. Agora, conta isso para a família. Você chegar ali e falar assim, olha, eu aprendi que o processo que se encerrou daquela vida. Eu consigo hoje lidar com a morte melhor. Eu não concordo com ela, mas ela é complexa demais. Porque quando a gente nasce, a gente já sabe que vai morrer. Agora, imagina você explicar isso para a família. Então você tem que saber lidar com a morte. Você precisa estar lidando com a família. Então são várias situações. Você tem que lidar como você, como profissional que vai atender, fazer aquele atendimento, mas também você tem que aprender a lidar com a família. A família vai ter que ter a informação. Ela vai ver você fazendo os procedimentos. E ali você perdeu. Morreu aquele paciente, morreu a esperança, morreu um pai de família, morreu, né, o sustentador daquela casa, e os apegos, as paixões, os amores, tudo se encerrou naquele momento. Então ela pode ser um momento simples para você, às vezes, de lidar. Como eu falei para vocês, eu lido bem com a morte, mas naquele sentido, quando a gente está falando
de outra pessoa, é mais fácil ainda. Porque agora, quando é com a gente, quando a gente tem já aí um sentimento que é o meu parente que está ali, é meu familiar, é o meu filho, ou já dá uma outra dimensão. Agora, se põe um lugar na hora de estar fazendo esse atendimento. Então, vocês vão ter que aprender o que é a morte para vocês. Não existe uma resposta coerente e certa, correta. Tá? Como vocês vão lidar? Ela vai afetar vocês ao extremo ou vocês vão conseguir transpassar isso, mas com humanidade, né? Que é você sentir aquela perca, porém enxuga os olhos, né? As lágrimas que vão correr porque você perdeu aquele momento, mas vou para a guerra de novo, porque a batalha pode ser daqui 15 minutos. Você acabou de fazer um atendimento e naquele trajeto que você perdeu uma vítima, você já é chamado para atender outra. E se aquilo ali te abalar tanto, você perde a outra. Então você tem que saber lidar com as suas emoções e lidar com a família. Entregue sempre o poder de luto para essa família. Ela precisa disso para que ela consiga, na verdade, para você não criar mais problemas do que aquela morte já pode ter causado. Então é isso que vocês vão ter que aprender a lidar. Então eu estou falando de uma parte mais humana, porque a gente fala só de protocolos. Tudo no socorrista, tudo no atendimento a PH são protocolos. Todos baseiam-se em o que mata primeiro, aquilo que eu tenho que visualizar, o que eu tenho que estar atento, tudo, tecnicamente. Porém, quando a gente fala de emoções e fala de sentimentos, e principalmente numa causa que é o fim da vida, aí nós estamos lidando totalmente diferente. Você vai rasgar protocolo, porque as pessoas não querem saber disso. Eu fiz o XABCD do trauma, não deu certo. Vai explicar isso para a família. Não, ela quer ver você ali, massageando, ventilando, levando para ambulância, imobilizando. Aí você não faz, né, por causa dessas situações óbvias, então tomem bastante cuidado com essa ética, com essa moral. A gente pode discutir isso por muito tempo e a gente pode ter várias interpretações de vários profissionais. Claro, como eu falei para vocês que a gente está lidando com uma parte opinativa aqui, que é o momento de cada um lidar consigo, você pode ter uma opinião diferente da minha e não está errado. Então, essa aula é mais para que vocês entendam que nem tudo são flores. Há dias que vocês vão sair, e espero que isso aconteça, que seja um momento só de vitórias. Que vocês ganhem todas as batalhas dentro daquele atendimento que vocês fizerem. Mas eu também não posso ser, como professor de vocês, incoerente e dizer que vocês vão ganhar todas. Vocês vão lidar, naquele dia, com várias derrotas também. Então pense bastante nisso. Bom, para conclusão, eu coloquei assim para vocês: tornar o processo de morte menos angustiante e mais digno para o paciente e família. Mas para o paciente, professor, ele morreu. Tá, ele morreu, mas ali era uma vida. Ali tem uma história para contar. Seja ela com 1 ano de idade, seja ela com 90. Houve uma história ali para contar. Então, vocês têm que dar dignidade para esse paciente morrendo, essa vítima morrendo. Então, é fazer o teu trabalho. E para a família. Já disse isso e vou discutir sempre. Dê o luto para ela. Dê a força do luto para ela. E também, aí já casos sérios, é lidar com o profissional. Como você lida com a tua derrota? Eu não queria gravar essa aula para vocês. Juro mesmo que não gostaria de gravar. Ainda mais numa situação em que a gente só fala de vitórias. Porque parece muito fácil chegar para vocês e falar assim, façam esse protocolo. Parece que é tão fácil pegar o paciente ali, colocar ele na maca, levar ele para o hospital e ali ele vai se recuperar. Bom se fosse fácil assim. Eu não consigo ver uma situação de uma criança morta. Vocês vão lidar com isso.
Ah, mas e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar da profissão? Não, você tem que aprender a lidar. Você pode aprender no seu dia a dia. E se a criança é a que te choca, é aquela que você vai ter mais cuidado. Se é o idoso, você vai ter mais cuidado. Se é com a mulher, você vai ter mais cuidado. É repetitivo, mas é verdade. É isso que a gente vai lidar. Tá bom? Então, lidem com o profissional de vocês, tecnicamente, mas seja ético, use todo tipo da moral possível que vocês carregam com vocês, cultural, educacional, tudo que vocês gostariam que fizesse por vocês e por um familiar de vocês, utilizem no dia a dia. E vocês escolheram essa profissão porque vocês não gostam de ver o sofrimento. Na verdade, vocês gostariam de ter minimizado o acidente antes dele acontecer. Bom se fosse assim, que a gente pudesse, vai acontecer um acidente, eu posso ir lá prevenir aquele acidente. Mas nós estamos ali para lidar com aquele atendimento, então atendam com a maior destreza possível, façam as partes técnicas, nunca se ponham em situações de risco, tanto para a sua vida quanto para a vida do outro, né, do outrem que a gente fala. Então, cuide disso, cuide bastante. E também seja humano. É o que a gente mais pede para todos os profissionais. E eu estou falando aqui para vocês, eu dou aula há muitos anos e dei aula em faculdade, aula em universidade para profissionais já mais antigos até. E eu sempre falava para eles, seja humano. Mas professor, eu não consigo. Consegue. Consegue trabalhar. Todos nós temos a nossa humanidade. Todos nós conseguimos ter um sentimento. Claro, fica corriqueiro, mas eu tenho que sempre voltar à minha humanidade. Então eu sempre falo, se precisar chorar, chore. Mas enxugue a lágrima antes de você ir para o próximo atendimento. E vá lá e vença, para você falar assim, eu consegui, ter aquela satisfação. Não conseguiu? Ajuda profissional. Você também precisa de ajuda às vezes. Ok? Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Eu não gostaria de fazer essa aula, mas, porém, ela veio para que eu ministrasse ela para vocês. E, para encerrar, vocês vão fazer uma atividade. Eu gostaria de vocês... a gente discutiu, basicamente, então essa aula é básica para que vocês, em quais situações, a primeira pergunta que eu faço para vocês, não devo reiniciar o RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Eu coloquei aquelas situações ali para vocês. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma parada cardíaca, em todos aqueles... Se fugiu daqueles procedimentos, eu inicio fazendo, né? E vou até o médico decretar. Numa possível morte. Porém, quais são essas situações? Aí uma opinativa, eu quero ouvir de você. Eu fiz essa pergunta no meio da aula e eu quero que você responda ela por escrito para mim. O que a morte significa para você? Mas coloque na situação de você atendendo. Já comece a pensar nisso. Como eu vou lidar com essa morte? E a terceira é assim, como devo lidar com a morte no meu atendimento? Aí preservar aquelas coisas que a gente já falou. Uma dica só. Tá bom? Preencha um formulário eletrônico, né? E mande para nós dentro do nosso período, tá ok? Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu quero dizer para vocês que agradeço muito pela presença da aula, né? Que vocês tenham assistido ela completa. E assim, não foi uma aula para levantar a autoestima, mas na verdade para fazer uma reflexão daquilo que vocês vão lidar no dia a dia. Eu não posso, como profissional e formador de profissional, falar para vocês que vai ser mil maravilhas. E quando vocês entraram, é porque vocês têm aquela vontade, ou porque foram motivados por essa vontade, por alguém que aconteceu ao seu lado, que você viu, às vezes com um familiar, e você foi lá buscar. Você quer essa profissão para você fazer diferença. Então eu sei que muitos profissionais da saúde é assim. Eles estão ali não é só por aptidão ou porque nasceram e falaram assim, hoje eu vou ser socorrista. Não, é porque aconteceu alguma coisa em algum momento
que os marcaram. Às vezes foi na derrota que eles viram aqueles profissionais que estavam trabalhando serem derrotados pela morte. Outros porque viram a visão do vencer, daquele que eles foram lá, resgataram, salvaram a vida, e você fala assim, eu quero aquilo ali para mim. Tá ok? Então a gente encerra hoje essa atividade. Agradeço mais uma vez por vocês terem a paciência por me ouvir e fico à disposição para qualquer momento vocês entrarem em contato comigo para esclarecimento de dúvidas. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.